Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos abundantemente no nome glorioso do Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo venha fazê-lo entender a vontade dele para a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Nós falamos ontem sobre, ainda na oração de Davi, nós falamos sobre o fato de as pessoas não nascem da vontade, digamos assim, de Deus. Elas não nascem pela mão de Deus, salvo quando as pessoas têm consciência disso, são adultas, e elas querem um novo nascimento. Então elas buscam, clamam, suplicam, sacrificam, e Deus as atende por conta da fé que é expressa nele, na sua palavra. E Davi então diz que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe, que é a humanidade inteira, toda a humanidade foi gerada na iniquidade e em pecado foi concebido pela mãe. Aí ele fala assim: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então, Davi sabia que Deus era a verdade, que Deus é a verdade, que Deus é justiça, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é compaixão, que Deus é o supremo juiz eterno. Então ele diz: eis que amas a verdade no íntimo. Ele não diz simplesmente eis que amas a verdade, mas ele fala eis que amas a verdade no mais profundo do ser humano. O Senhor ama a verdade no mais profundo, do mais profundo. Quer dizer, a verdade sincera, a verdade verdadeira, a verdade sem maquiagem, a verdade sem máscara. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, quer dizer, não é para todo mundo. Não fica escrachado, é uma coisa assim oculta. As coisas divinas são ocultas a qualquer ser humano. Para a pessoa ter acesso à grandeza de Deus, ela tem que ser humilde, ela tem que se humilhar, ela tem que ser uma pessoa dócil, submissa e, sobretudo, reconhecê-lo que Ele é eterno, o eterno juiz. Ele é o eterno e o todo-poderoso. Então, Davi fala que a eternidade divina é revelada para aqueles que, lá no mais profundo da alma, almejam conhecê-lo. Como nós temos dito, Deus sabe perfeitamente quem vai ser salvo e quem não vai. Ele sabe que a maioria não vai ser salva. Por quê? Porque a maioria não merece? Não é questão de merecimentos. Não significa nada com respeito aos méritos pessoais. Mas o que significa é que há quem almeja uma vida limpa, justa, íntegra, embora esteja vivendo na desordem, na bagunça, no pecado.
Mesmo assim, essas pessoas dizem, há pessoas que dizem, meu Deus, eu não quero essa vida. Eu não quero essa vida. Eu já falei o testemunho de uma jovem que era menina de programa e lá no leito de um motel, o sujeito estava lá se deliciando com o corpo dela, mas a sua alma, a alma da moça, dizia, oh meu Deus, não é isso que eu escolhi para a minha vida, mas eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei, eu não tenho trabalho, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. A única coisa que eu posso fazer para tirar o pão nosso de cada dia é me prostituindo. Mas isso não é o que eu escolhi para a minha vida, não é isso que eu quero. Então Deus vê a sinceridade, a intenção, o mais profundo dessa criatura e Ele então abre a porta da oportunidade para ela e ela é salva. Assim como também existe muita gente dentro de igrejas evangélicas, outras igrejas católicas, etc., que são carolas, que são religiosas, que são boazinhas, mas não tem aquela sede, aquela fome de justiça, vivem no erro, sabem que é errado roubar, mas roubam, sabem que é errado mentir, mas mentem, sabem que é errado, que é pecado enganar, mas enganam. Então, quer dizer, tem conhecimento da palavra de Deus, mas gosta, insiste em viver no pecado. Por outro lado, né, existem aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas aspiram a viver na justiça. Então, para essas pessoas, Deus ocultamente se revela. E quando ele se revela, não é assim, aleatoriamente, para todo mundo. Não, ele se revela para aqueles que são puros, que têm a intenção pura. Não é que sejam perfeitos, não é que sejam santos, mas que tenham uma intenção de justiça. Por isso, então ele diz, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Quer dizer, Deus revela a sua sabedoria em oculto, não é para qualquer um. Você não vai encontrar na esquina, nem nos shoppings, nem na feira. Não, você vai encontrar a sabedoria buscando, almejando, desejando. Por exemplo, muitas pessoas que estão fazendo nesse momento o jejum de Daniel ou o jejum do coração são pessoas que estão buscando, estão se esforçando, estão se esmerando. Não conseguiram? Não, mas elas estão no caminho, elas estão indo no caminho para encontrar com o Senhor que batiza com o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. E ele então diz, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então, Davi conhecia o hisopo, ele sabia das obrigações sacerdotais. E o hisopo é uma planta do Oriente em que eles faziam chumaço como uma brocha de pintar parede. E eles pegavam aquele chumaço de hisopo daquela planta e faziam consagrar, faziam aspersão com água, com os objetos do templo, para consagrar cada pedacinho do que havia no tabernáculo e depois no templo. Tudo era devidamente consagrado, era purificado com hisopo, né? Purificado, passava o hisopo e aí aquele objeto que representava Jesus, que representava a justiça divina, que representava Deus, era
consagrado para Deus. Inclusive, no dia 22, o jejum de Daniel termina no dia 21, mas no domingo, dia 22, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós estaremos purificando as pessoas com o hisopo. Você vai conhecer o hisopo. Então vamos aspergir água, a água que representa Jesus, que representa a pureza, a purificação, que representa o Espírito Santo. Então nós vamos purificar as pessoas com hisopo no dia 22, quando nós estaremos lá no Monte Hermon, fazendo a oração para todo o povo interessado em seguir, em viver e seguir na justiça. Nós estaremos indo lá no Monte Hermon, se não houver qualquer imprevisto por conta dessa coronavírus, nós estaremos lá no Monte Hermon determinando, orando, ministrando essa purificação com hisopo. Então Davi disse, purifica-me com hisopo, da mesma forma como era purificado os objetos consagrados a Deus, tanto no tabernáculo quanto no templo de Salomão. E ficarei pura. Então, você que está se avaliando, você que está se examinando, você que está pensando se segue ou não a palavra de Deus, se deixa o pecado ou não, você está ainda decidindo, você está naquela consciência de que eu não quero tomar uma atitude impensada, levada na emoção, no sentimento, no oba-oba. Não, eu quero tomar uma decisão consciente, porque quando eu fizer isso, eu vou levar a sério, eu vou até o fim. Então, nós estaremos fazendo essa consagração geral de todo o povo e também todo o povo da igreja e também as pessoas que estão interessadas, talvez não sejam da Igreja Universal, mas são interessadas em serem purificadas nesse dia 22, agora de agosto. A purificação com hisopo. Usaremos o hisopo com a água para purificar as pessoas. Então ele disse, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Da mesma forma como os objetos que eram consagrados, da mesma forma como os servos de Deus eram consagrados, da mesma forma como os sacerdotes eram consagrados. Eles seriam puros, consagrados para servirem a Deus. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. E essa lavagem espiritual se faz no sangue do Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus. Quando Davi fala hisopo, lembra quando o povo de Israel, antes de sair do Egito, na noite em que se matou um animal e reuniu-se as famílias judias e comeram o animal, mas antes eles usaram o sangue do animal para passarem nas ombreiras das portas. E as pessoas, quando o anjo da morte veio, passava longe daquela porta, porque havia um sangue que fora aspergido com hisopo. O hisopo foi usado com sangue para aspergir as portas, que representava o sangue do Senhor Jesus, o sacrifício do Cordeiro de Deus, para aquele que crê nele, para aquele que se entrega a ele, para aquele que leva a sério
a sua fé nele, aquele que ouve e obedece a sua santa palavra. Então, essa purificação, essa lavagem se dá de forma estritamente espiritual, mas simbolizando o espiritual, nós estaremos fazendo a purificação com ensopo e água, não com sangue, mas com água, conforme Davi orou pedindo. E aí ele fala assim: Senhor, faze-me ouvir júbilo e alegria. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Quer dizer, Davi estava humilhado, envergonhado, devia estar em prantos. Quando ele fez essa oração, ele devia estar em prantos, contrito, com o coração abatido, machucado, porque ele tinha ofendido o seu eterno Pai, o seu Deus. Então ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, porque só Deus poderia dar júbilo e alegria para ele. E é o que acontece, só o Espírito Santo pode trazer júbilo e alegria e gozo para uma pessoa que vive na tristeza. Ninguém mais. Então, o carnaval, as festas, as comidas, as riquezas, as luxúrias desse mundo, os passeios, nada pode fazer uma pessoa jubilosa, feliz, alegre, senão o Espírito Santo. Davi então pede: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Quer dizer, ele estava aqui falando da forma como Jesus foi moído na cruz. Ele foi moído por causa dos nossos pecados. Você já viu, né? Carne moída, né? Você já viu moer carne? Então a carne entra inteira ali, uns pedaços, e sai esmigalhada, não é isso? Jesus foi moído no Calvário por nossos pecados. Davi fala: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que os meus ossos que foram esmagados, quebrados por ti. Não é que Deus havia feito aquilo. Davi estava colhendo os frutos das suas atitudes, dos seus pecados. E por causa disso ele estava quebrado, moído. Jesus, ele não era pecador, ele não foi pecador, mas ele se tornou a maldição. Ele concentrou em si, no seu corpo, todo o pecado da humanidade, para que levasse para a morte esse pecado, e as pessoas que crescem nele fossem lavadas, purificadas, perdoadas e tiverem o direito, o privilégio de serem salvas. Davi aqui está falando justamente isso. Os meus ossos foram quebrados. De ponto de vista espiritual, não é que o osso de Davi tivesse sido quebrado, esmagado fisicamente, mas era a sua alma, o seu espírito, o seu ser espiritual estava no pó, estava moído de dor. É uma profecia isso aqui, estava falando de Jesus. No fundo, Davi aqui, essa oração profética, essa oração contrita, essa oração de arrependimento e tal, Jesus gemeu por causa dos nossos pecados. Lembra quando ele orou 3 vezes lá no jardim do Getsemane, dizendo: Pai, passe de mim este cálice. Jesus não queria tomar o cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Quer dizer, Jesus se sacrificou e antes mesmo de ser julgado, condenado, esbofeteado, chicoteado, pregado na cruz e morto, ele já estava gemendo, porque ele iria ser separado do Pai e do Espírito Santo
para que pudesse se tornar maldição por nós. Ele carregou a nossa maldição, os nossos pecados. E é com essa fé nele é que nós então temos o direito, o privilégio de sermos também salvos, perdoados. Então, minha amiga, meu amigo, não se esqueça, qualquer pecado que você ou eu, ou cada um de nós comete, primeiro a gente está cometendo contra Deus. Esse pecado é e tem sido a causa de Jesus ter sido sacrificado no Calvário. Davi aqui fala de um desejo de ter alegria, júbilo, porque enquanto ele não tivesse a sua consciência pura, lavada, purificada, limpa, ele não ia ter paz. E não tendo paz, ele não tem alegria. Não é verdade? Não tem. Quando a pessoa não tem paz, é porque o pecado dela está ali latente na sua consciência. Ela não tem paz. Ela tem prazeres carnais. E sempre a alma dela quer mais prazer, mais e mais prazer. É o coração bandido. O coração nunca está satisfeito com nada. Ele sempre quer mais. O coração é como os olhos. Os olhos nunca se cansam de enxergar, de ver. É ou não é? Os olhos não se cansam de ver. Não se cansam de ver. Assim também é o coração. O coração é indomável, insaciável. O coração é assim. E quando a pessoa comete o pecado, então a sua consciência lateja. Ela não tem paz. Ela não tem paz com Deus, que obviamente não vai ter paz consigo. Enquanto permanecer o pecado, ela vai estar em conflito dentro de si, em conflito, em dúvida, com medos, etc, etc, etc. Entendeu o que eu estou falando? Então você veja como é importante você depositar o seu coração, os seus desejos, os seus sonhos. O que você mais gosta na vida? O que você mais almeja nessa vida? Coloque no altar. Coloque todo o seu coração no altar, todos os seus desejos. Faça com que o seu coração seja submisso à voz de Deus, à palavra, à mente do Espírito Santo, a mente de Deus, que é o Espírito Santo, para que então você possa ter paz consigo mesmo, sobretudo, paz com Deus. Tá bom? Amanhã nós vamos continuar falando sobre isso. Você deve ter ouvido, já deve ter visto muitos testemunhos de pessoas que dizem assim: quando eu recebi o Espírito Santo, veio um gozo tão grande, uma alegria tão grande, tão imensa. Olha, nem meu casamento, nem quando minha filha nasceu, meu filho nasceu, nada nesse mundo é comparável àquela experiência que eu tive de ter recebido o Espírito Santo. Porque é uma alegria, um gozo inexplicável. Ninguém consegue explicar. Eu também tive esse gozo, eu também tive essa alegria. E eu tenho esse gozo, eu tenho essa alegria. Mas a gente não tem palavra, não existe palavra para exprimir aquilo que Deus faz dentro de nós, o que o Espírito de Deus faz quando entra dentro da gente. A pessoa se torna feliz de verdade. Ela não fica dependendo de A, B ou C para ser feliz. Ela não fica dependendo de marido, de mulher, ou de filhos, ou de parentes, ou de dinheiro, ou de sucesso para ser feliz, não. A felicidade está dentro dela. Ela se torna feliz. Por quê? Porque o espírito da felicidade, o Espírito de Deus está dentro dela.
Entendeu, minha amiga e meu amigo? E isso é o que faz a diferença. Jesus foi a oferta de Deus Pai, do Deus Pai, para a humanidade. Mas a humanidade é rebelde, é cruel. Como diz o texto sagrado, Jesus veio para o que era seu, para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas aqueles que o recebem, aqueles que se oferecem como oferta viva, colocam o coração no altar como oferta viva para Deus, eles se tornam a oferta de Deus e aí se tornam felizes. Quando a pessoa recebe o espírito da oferta, que é o Espírito Santo, ela se torna a própria oferta. Porque ela tem o espírito da oferta. Então, ela se torna a oferta. Então, ela quer servir a Deus, ela quer ganhar almas, ela quer ajudar os outros, ela quer ir nos hospitais visitar os enfermos, ela quer ir na prisão pregar o evangelho. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei fissurado querendo passar para as outras pessoas aquilo que eu havia experimentado desde os 19 anos. E olha que são 57 anos que eu carrego essa mesma ambição, esse mesmo propósito, esse mesmo desejo de levar para as pessoas aquilo que Deus me deu. Isso, para mim, é o mais importante, porque eu não posso segurar, não posso ficar com esse gozo, com essa alegria, com o espírito da oferta e guardar para mim. Quem tem o espírito da oferta, que é o Espírito Santo, quem tem o espírito da oferta, que é Jesus, Jesus é a oferta de Deus para nós, quem tem o espírito de Jesus, que é o espírito da oferta, se torna a própria oferta. Se torna a própria oferta. Graças a Deus. Amanhã estaremos falando mais. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.